Como já foi falado no início, nós estamos hoje sobre nossa característica do fruto do Espírito. A virtude que nós vamos falar hoje é fidelidade. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estou nas Tuas mãos. Fale conosco, Deus. Estou diante do Teu povo. Fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Nós chegamos então nas 3 últimas virtudes do Espírito Santo. Nas virtudes que o fruto do Espírito produz em nós. Nós já sabemos então que as obras da carne é algo que nós fazemos. São os pecados. Nós, por natureza, cometemos e fazemos isso. Mas o Espírito, ele age em nós e ele faz em nós e ele produz em nós as características, as virtudes do fruto do Espírito nas nossas vidas. Nós já estamos, então, partindo para o final. Nós estamos trabalhando desde o capítulo 1 de Gálatas. Nós chegamos aqui e estamos trabalhando de forma individual em relação ao fruto do Espírito. E nós já falamos um pouco também que, na semana passada, que o fruto do Espírito, apesar de ser o próprio Espírito que produz em nós, não exime e não tira a nossa responsabilidade de buscar ao Senhor. E nós lembramos também que o agricultor, se ele não plantar a semente, o fruto não aparece. Por mais então que é o Espírito que produz isso em nós, se nós não buscarmos ao Senhor uma vida de oração, uma vida prostrada aos pés do Senhor, em leitura bíblica, em aprender quem o Senhor é, esses frutos não aparecem nas nossas vidas. Por exemplo, nós vamos falar sobre fidelidade. Se você olhar então, você vai ver amor, alegria, paz. Se quiserem, pode colocar aí a projeção, só para a gente passar aqui. Gálatas 5, 22, nós temos aí amor, alegria, paz, longanimidade. As 3 virtudes que nós vemos, amor, alegria e paz, elas são em relação ao nosso relacionamento com Deus. Essas 3, longanimidade, benignidade e bondade, é o nosso relacionamento com o próximo. E agora essas 3 últimas, que são fidelidade, mansidão e domínio próprio, tem a ver com o nosso relacionamento conosco, nós mesmos. Ah, mas como assim nós mesmos? Em regra final não vai atingir o próximo? Em regra final nós não vivemos em casa sozinhos, isso não vai atingir o próximo? Sim. Mas uma pessoa fiel, uma pessoa que carrega com ela essa marca da fidelidade, que é fruto do Espírito, é uma pessoa digna de confiança. Então, é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. É sobre fidelidade. Infelizmente, nós estamos em uma época que a nossa palavra já não vale mais tanto. Os irmãos aí, que são mais velhos, porque não é da minha época, lembram do fio do bigode, né? Vai lembrar do fio do bigode, que era aquilo que comprovava. Era aquilo que comprovava a palavra. Não é mais a nossa época. Nós não vivemos mais em uma época em que a nossa palavra tem poder. E nós precisamos de lealdade. E nós precisamos de fidelidade. Porque essa é uma ação que o Espírito produz em nós. E isso precisa estar claro na nossa vida. Só olharmos para a realidade dos casamentos. A realidade dos casamentos é qual? Qual é a realidade do casamento? É infidelidade. A realidade dos nossos casamentos são essas. E nós não cumprimos com a nossa palavra. Nós não somos fiéis com a nossa palavra. Nós dizemos algo e não cumprimos. E essa é uma característica que o Espírito produz em nós. É uma virtude que o Espírito produz em nós e que está em falta na nossa realidade. A nossa realidade carece muito dessa virtude. As pessoas se dissolvem muito rápido, as suas amizades se dissolvem muito rápido. Muito rápido. O casamento é dissolvido por motivos banais. Amizades, em qualquer motivo, elas já não são mais fiéis, elas não têm compromisso. As pessoas, elas começam algo e não terminam. E eu sou uma delas. Quantas vezes que eu já falei que ia deixar de tomar refrigerante e não deixei? Quantas vezes que agora eu vou pegar firme na academia e não deixei? Porque nós estamos no mesmo barco, queridos.
O fato de eu estar aqui nesse púlpito, acima, aqui de vocês, não me faz uma pessoa melhor que vocês. O fato de eu, o pastor Waldenberg, estarmos aqui e sermos pastores, não, a nossa luta contra o pecado não é diferente da de vocês. Nós lutamos e nós precisamos lutar pela nossa palavra, em cumprir o que nós dizemos que vamos fazer. Em persistir mesmo na dificuldade. Em persistir não apenas quando temos a bonança, mas também na dificuldade. Nós precisamos de crentes fiéis. Casamentos que são dissolvidos como se fosse um fim de um namoro. E isso é é algo relativo demais, é algo que se dissolve como se fosse... não deu certo. Não, a gente não bateu, não foi. Sabe, casamentos que são dissolvidos por motivos banais. Como se fosse um fim de um ciclo de alguém que acabou de se conhecer e nunca mais vai se encontrar. Porque nós vivemos essa geração que não tem fidelidade. Nós vivemos essa geração que qualquer brecha se apertar um pouco, pula do barco. E sai. E não cumpre com o que falou. Mas essa é uma característica, uma virtude do fruto do Espírito. Se você tem o Espírito em você, nós precisamos trabalhar para que o Senhor encontre em nós um coração fiel. Para que o Senhor encontre em nós um coração fidedigno. Para que o Senhor encontre em nós um coração que cumpre com a tua palavra. Para o Senhor encontrar em nós esses cristãos que são fiéis, que permanecem, que vão até o fim. Com certeza, se eu perguntar para você, pessoas que caminharam com você, mas hoje não estão mais na fé, você vai lembrar. Você vai lembrar, com certeza. Mas não pense que você é melhor do que ela pelo fato de você ter continuado. Vamos continuar, porque você que está de pé, tome cuidado para que não caia. Vamos permanecer firmes no Senhor. É para isso que o Senhor nos chama. Permanecer firmes e fiéis ao Senhor. Fiéis com a nossa palavra. É para isso que o Senhor nos chama. Quantos votos são proferidos no altar? Quantos votos não são cumpridos? A nossa palavra, ela já não é tão valiosa. A nossa palavra, ela não é tão fidedigna. Ao invés de amigos, então, nós temos amigos ou colegas que são oportunistas. Nós temos aquele que só quer a bonança. Enquanto está dando certo, ele permanece, mas a partir do momento que ele é confrontado, ele sai, ele se esquiva. Relacionamentos têm sido assim, relacionamentos superficiais. É muito raro nós vermos amizades de anos e anos e anos. Porque os relacionamentos, as amizades, os casamentos, eles são dissolvidos muito rápido. E eles têm sido dissolvidos porque nós não estamos sendo fiéis à nossa palavra. Amizades que são apenas uma oportunidade para alguma coisa. Nós precisamos repensar como tem sido a nossa atitude. Amigos amorosos, mas não são leais. Colegas, no caso. E nós precisamos cumprir com a nossa palavra, nós precisamos de lealdade, nós precisamos de fidelidade, nós precisamos estabelecer um ambiente em que nós estamos, um ambiente seguro, em que nós confrontamos e a pessoa, ela sente que nós estamos amando essa pessoa. Nós precisamos criar esse ambiente em que nós temos liberdade com os nossos irmãos e a gente diz, irmão, por favor, meu irmão, está no caminho errado, vem por esse lado. Nós precisamos ter essa liberdade, mas cada vez mais nós estamos nos sentindo como? Quando alguém nos fala uma verdade em amor. Nós nos sentimos ofendidos. Quem essa pessoa acha que tem o direito de falar isso comigo? Porque nós não aceitamos ser corrigidos. E nós precisamos ser fiéis mesmo quando as pessoas nos corrigem. Mesmo quando as pessoas, elas estão falando porque elas nos amam. É claro, eu não preciso aqui, todo domingo eu tenho falado sobre isso, nós falamos sobre isso, sobre a questão de falar em amor. Você não vai falar em qualquer momento.
Você não vai falar quando está perto de várias pessoas e fala, você errou, por que você fez isso? E quando tem pessoas perto, existe o momento certo. Existe a ocasião correta para isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que as amizades, os relacionamentos, eles são dissolvidos porque as pessoas não aceitam ser confrontadas. E nós precisamos entender que as pessoas que nos amam de verdade, elas vão nos confrontar. É bom que elas nos confrontem. E, mais uma vez, eu sou um desses que dificilmente eu aceitava isso. A Natália é testemunha minha. Ela, quantas vezes no seminário em que eu pregava, em que eu falava alguma coisa que não encaixava, e ela dizia alguma coisa para mim, e logo eu, não aceito, por que você está falando isso para mim? E sempre justificando, não errei isso, não errei aquilo. Mas ela falava em amor por mim. E como eu fui moldado pelas palavras dela, vai brigar comigo hoje não, amor, tá bom? Mas como eu fui moldado, porque quando nós temos essas amizades em ambientes seguros, elas não são dissolvidas quando tem um confronto em amor. Mas as amizades cada vez mais não são fiéis. Os casamentos não são fiéis. Nós precisamos de fidelidade. Nós precisamos estabelecer esse ambiente seguro que é a nossa igreja. Apesar de nós estarmos falando aqui, então, de fidelidade, e que fidelidade aqui tem a ver diretamente com nós sermos pessoas de confiança e isso vai influenciar no nosso relacionamento com o próximo. Então, diretamente, nós estamos falando o quê? De uma pessoa que é digna de confiança e de alguém que vai viver, então, com fidelidade em relação ao próximo. Só que mesmo fidelidade sendo, então, uma característica daquilo que nós somos, nós não podemos falar da fonte da fidelidade. Nós não podemos deixar de destacar de onde vem essa fidelidade. Por mais que nós estamos falando, então, de uma virtude que é a fidelidade e que ela está falando diretamente em uma pessoa que é digna de confiança, em uma pessoa que tem palavra, e como essa pessoa que é digna de confiança vai reverberar no relacionamento dela com o próximo, mas nós não podemos deixar de falar de onde é a nossa fonte de fidelidade. E nós sabemos que a nossa fonte é Deus e sua palavra. Se existe então a fidelidade no nosso coração, nós sabemos, o Espírito produz em nós, mas nós precisamos destacar essa fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas, a fidelidade dele em relação à palavra dele. Nós temos então um modelo a quem seguir, um modelo no qual nós vamos seguir, um modelo em que nós temos para olhar, para observar e para ser fiéis. O Senhor, Ele é fiel às suas promessas. Ele é fiel à sua palavra. Ele é o autor da nossa fé. Se nós somos então fiéis, é porque o Senhor é o autor da nossa fé. Se nós cremos no Senhor, é porque o Senhor é o autor da nossa fé. Hebreus 12, 2 diz, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Ele é o autor e ele aperfeiçoa a nossa fé. Então o Senhor, ele nos aperfeiçoa. Nós precisamos falar sobre esse autor da nossa fé, porque é ele que abriu os nossos olhos espirituais. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então ele é o autor da nossa fé. Ele produziu em nós a fé. A fidelidade que existe no nosso coração é porque veio diretamente de Deus. Ele produziu essa fé em nós. Ele abriu os nossos olhos espirituais. Por quê? Porque Efésios 2 diz, nós estávamos mortos. Ele então abriu os nossos olhos. Ele abriu os nossos olhos. E é por isso então que ele é o autor da nossa fé. E é nessa, então, fidelidade que nós podemos crer nas promessas dele. É porque essa fé que é gerada no nosso coração, que nós podemos, então, crer nas promessas dele e mantermos fiel até o fim. Nós vemos o texto de Paulo, no final da sua vida, que ele diz que guardou a sua fé. Nós vamos guardar a nossa fé, porque o Senhor é quem nos garante as promessas para que nós possamos guardar a nossa fé. Ele nunca vai nos abandonar. Por mais que seja a situação, por mais difícil que seja, você pode continuar
crendo e tendo fé em Deus, de que esse Deus é fiel às suas promessas. A promessa que está em Mateus 24:35, que diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A sua palavra é de confiança, não é igual a nossa, não é igual a minha, que falo algo e não cumpro, que não sou fiel à minha palavra. A palavra do Senhor, nós podemos crer que ela vai se cumprir, porque Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Nós podemos então ter fé no futuro glorioso. Nós podemos continuar crendo no futuro glorioso. Nós podemos olhar para o futuro e dizer como Paulo, no final da nossa vida: eu guardei a minha fé, porque o futuro que nos espera é muito maior do que nós vivemos aqui. É esse futuro que nos espera, um futuro glorioso. Nós temos sempre a discussão, vamos ou não passar pela tribulação? Aí você lê o livro de Apocalipse, muito mais do que causar uma tranquilidade em você, causa um pânico. Meu Deus, eu não entendo nada de Apocalipse. O que é isso? Meu Deus, como entender isso? Um anjo desse jeito, eu não sei quantas asas. Queridos, o que o livro de Apocalipse traz para nós é que, independentemente da situação, nós estamos seguros na mão do Cordeiro. E é essa fé, é essa fidelidade que está no nosso coração, que nos ajuda a permanecer olhando para esse futuro glorioso. Olhando para esse futuro maior do que essa vida. Se vamos ou não passar pela tribulação, não importa. É essa fidelidade produzida no nosso coração que nos faz crer que, independentemente do que nós vamos passar, passando ou não pela tribulação, nós estamos aguardando um futuro glorioso. É essa fidelidade produzida no nosso coração, pelo próprio Espírito, que nos faz continuar crendo. Crendo no futuro glorioso. Crendo de que nós temos uma promessa e que essa promessa vai se cumprir, porque Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. É isso que acalma o nosso coração. Saber que essa vida aqui é passageira. Essa vida terrena aqui, no qual nós criamos tantas raízes e temos ela como prioridade, muitas das vezes, que nos suga, essa vida passa rápido. Como uma neblina que tampa tudo pela manhã e logo o sol vem e já se dissolve. É assim a nossa vida. Ela passa assim. Mas nós continuamos crendo num futuro glorioso, porque essa fidelidade que está no nosso coração, que é gerada pelo próprio Deus, é a fidelidade que nos faz nos mantermos firmes na promessa de um Deus que não falha na sua palavra. É esse Deus que nos move a permanecer, é essa promessa que nos move a permanecer nele. E um texto que já foi lido, inclusive, nós nem combinamos, em Hebreus 4, ele diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. E aí já foi lido, eu vou ler só o final, a parte do verso 16. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, porque ele venceu a morte, porque ele diz o que iria fazer, ele disse que o Redentor viria, e ele cumpriu com a tua palavra, e ele venceu a morte, porque ele venceu a morte, agora nós podemos dizer: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É esse Deus, é essa fidelidade produzida no nosso coração que nos faz chegar diante do Deus Todo-Poderoso e ter a certeza de que Ele nos ouve. Porque a sua palavra diz que Ele nos ouve, Ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir. E é porque Ele diz que nós podemos acreditar. Essa fidelidade que é produzida no nosso coração, que nos faz crer que Ele ouve os nossos gemidos. Ele ouve os nossos choros. Ele ouve e Ele vê, porque Ele conhece a vida dos seus filhos. É com essa promessa, é com essa fidelidade no nosso coração que nós permanecemos. Nós podemos nos achegar a Ele. Como então essa fidelidade se dá no relacionamento com o próximo? Como acontece isso então? Nós sabemos que essa fidelidade que é produzida no nosso coração é o próprio Espírito que produz, porque o Deus,
O nosso Deus é um Deus que cumpre com a tua palavra, que é fiel com a tua palavra. Mas como se dá então? Como nós devemos então ser fiéis em relação ao próximo? Antes do próximo, eu quero dizer que nós devemos ser fiéis somente ao Senhor. A fidelidade maior, a fidelidade principal das nossas vidas é somente ao Senhor, é primariamente a Ele. É essa fidelidade que nós damos a Ele. E aqui nós podemos dizer, então, quantas vezes que nós já falamos que iríamos começar a semana e iríamos ler mais a Bíblia, iríamos dedicar mais em oração. Quantas e quantas vezes nós, nos começos de ano, que parece que do dia 1º, do dia 31 para o dia 1º, acontece uma mágica e nós estamos entrando em outra época, e aí nós prometemos e prometemos e prometemos, e talvez uma das promessas é ser fiel ao Senhor, ser fiel à tua palavra em relação à nossa atitude, conhecer mais a Ele. E aí chega 6 de janeiro, já deixou tudo para trás. Não foi nem julho. Nós precisamos e nós devemos fidelidade ao Senhor e somente ao Senhor. Fidelidade ao Senhor no trabalho. Fidelidade ao Senhor quando sua esposa não vê. Essa fidelidade inclui isso também, porque você está honrando primeiro ao Senhor e à sua palavra. Fidelidade no trabalho, fidelidade na faculdade, fidelidade na escola. Fidelidade onde você está inserido durante a semana, seja no estágio, seja onde você estiver, é fidelidade ao Senhor, porque o ambiente não faz a sua fidelidade ser transformada. É Deus quem transforma o seu coração e você transforma o ambiente. O ambiente onde você está inserido não faz de você não pode fazer de você um fiel ou um infiel. É Deus que te transforma e coloca essa fidelidade no seu coração. Nós precisamos ser fiéis onde nós estamos inseridos, mas primeiramente ao Senhor. Por que Davi, mesmo depois de ter pecado, ele diz, pequei contra o Senhor? Mas não foi contra a pessoa que foi atingida? Foi também. Ele diz contra ti somente, porque ele sabe que em primeiro grau o seu pecado atingiu primariamente o Senhor, que odeia o adultério. Ele diz isso porque ele sabe que primariamente o nosso pecado, a nossa infidelidade, atinge primariamente o Senhor. E essa fidelidade, então, ela primariamente está ligada ao Senhor. Nós somos fiéis primariamente ao Senhor. É claro que, como consequência, sendo fiel ao Senhor e à sua palavra, nós vamos ser fiéis ao próximo, ao cônjuge, aos filhos. O ambiente, então, ele não pode nos transformar. Nós precisamos continuar fiéis, independentemente do ambiente. A quem você é fiel? Aos seus sonhos? Ou ao Senhor? A quem você é fiel? A essa vida terrena? Aos afazeres dessa vida? Ou ao Senhor? A quem você tem dado a sua fidelidade? Para quem tem sido a sua fidelidade? Para quem? Nós falamos um pouco hoje sobre prioridade e como tem sido a sua vida prostrada aos pés do Senhor. Essa prioridade de ter o Senhor como prioridade. E é isso que nós precisamos falar mais uma vez. A quem tem sido a sua fidelidade? Para quem você tem gastado a sua vida? Para qual reino você serve? Em qual reino você serve? Só existe 2 reinos. 2 reinos. O reino do Senhor e o reino do príncipe deste mundo. Se você não está com o Senhor, você está em qual reino? A quem você tem sido fiel? Para qual reino você tem sido fiel e gastado a sua vida? Qual tem sido a sua prioridade? Nós podemos ser fiéis também. Nós precisamos ser pessoas dignas de confiança. Pessoas em que as pessoas e os próximos que estão ao nosso redor, elas confiam em nós. E você sabe muito bem que as pessoas que estão ao seu redor sabem se pode confiar ou não em você. Você não precisa nem de uma autoavaliação para saber se as pessoas que estão ao seu redor podem ou não confiar com você. Porque você sabe quem trabalha com você.
Você sabe, cada um. Aquele ali eu não posso confiar, aquele ali eu posso, aquele ali eu não posso falar muito, porque ele vai abrir a boca para outra pessoa. Então eu não vou confiar nele. Você sabe. Você faz essa autoavaliação. E as pessoas fazem conosco também. E nós precisamos ser pessoas dignas de confiança. É isso que essa fidelidade aqui está falando. Pessoas dignas de confiança. Em que alguém vai confiar algo a você e você vai ser fiel a ela. O Senhor nos chama a ser dignos. Para que as pessoas confiem em nós. E mais uma vez, infelizmente, nós vivemos em uma realidade em que a palavra não tem mais poder. Aqui eu não estou dizendo para você não fazer um contrato, para não ser precavido, que não tem nada a ver com isso. O Senhor nos diz que nós devemos ser astuto como a serpente e humilde como a pomba. Eu não estou falando que em um ambiente em que você está, você vai sair agora confiando em todos e agora a sua palavra ela deve dizer, a sua palavra ela deve ter relevância. Não estou dizendo isso. Mas eu estou comparando a nossa realidade com anos atrás, em que a palavra era digna de confiança. Se alguém falava alguma coisa, nós confiávamos. Ela era simplesmente algo apalavrado. Se nós fechássemos um acordo, era simplesmente algo apalavrado, não existia um contrato. Porque a palavra tinha o poder de confiança. A palavra em que nós falávamos, as pessoas confiavam. Por quê? Porque a palavra era digna de confiança. E agora trazendo principalmente para a nossa realidade como cristão, isso precisa ser levado a sério, porque a nossa palavra, ela precisa ser levada em consideração. A nossa palavra, ela tem poder para afirmar ou para desafirmar. Nós precisamos ser fiéis à nossa palavra. Nós precisamos dizer que vamos fazer e vamos cumprir isso. Fiéis à nossa palavra, porque o nosso Deus é fiel à sua palavra. O nosso Deus é fiel. Ser leal, nós precisamos de lealdade. Fidelidade é uma expressão de caráter. Fidelidade tem a ver com o seu caráter. A sua fidelidade tem a ver com quem você é. O seu caráter, a sua fidelidade revela quem você é. Mais uma vez, tem muitas coisas que nós fazemos e às vezes acha que são coisas pequenas. E talvez nem achamos que seja pecado. Tem muita coisa que nós somos infiéis quanto à nossa palavra. Que nós precisamos cumprir com o que nós estamos falando. A falta de fidelidade é pecado. Porque a fidelidade é um fruto do Espírito, isso precisa ser uma evidência clara na nossa vida. Essa fidelidade, alguém digno de confiança. Olha o que diz Provérbios 26. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, o homem fiel, quem o achará? Quem o achará, o homem fiel? Essa fidelidade precisa ser a nossa realidade como cristãos. Ser fiéis. Ser fiéis nos relacionamentos. Ser fiéis nas amizades. Mesmo nos momentos difíceis. Mesmo nos momentos em que vocês discutem, brigam. Mas você continua porque você ama o seu amigo. Você não se dissolve rápido, você é fiel a ele. E essa fidelidade também, ela tem a ver com permanecer até o fim. Essa fidelidade nos faz, assim como Paulo diz, no final de sua vida, ele diz que guardou a fé. Que privilégio é chegar no final da vida e dizer, guardei a fé. É essa fidelidade, então, que nos faz permanecer com os nossos compromissos. Nós vamos dizer, nós vamos cumprir com a nossa palavra. Nós vamos permanecer no casamento, seja nos bons momentos difíceis. Nós vamos permanecer em amizades, seja nos bons e difíceis momentos. O casamento, as amizades, os relacionamentos, infelizmente por conta do pecado, ele não se faz apenas de bons momentos. Mas não é porque nós estamos vivendo momentos difíceis que nós vamos ser infiéis.
Não é porque nós estamos passando por momentos de dificuldades que isso nos dá liberdade para serem fiéis. Permaneceremos firmes. Firmes na nossa palavra, firmes naquilo que nós cumprimos no altar, em relação ao casamento. Firmes com aquilo que nós estamos falando e propondo. Ser fiéis à nossa palavra. Essa fidelidade faz com que as amizades, com que os casamentos, então, não sejam dissolvidos, mas sejam fortalecidos no Senhor, com fidelidade. Nós somos pessoas fiéis à nossa palavra, e nós precisamos ser fiéis à nossa palavra. As pessoas sabem quem nós somos, as pessoas sabem se podem ou não confiar em nós. Não se engane, as pessoas sabem quem você é, as pessoas sabem. Elas sabem se pode ou não confiar em você. Elas sabem ou não que se pode falar com você e você vai soltar para outra pessoa aquilo que não deveria ser falado. Elas sabem. As pessoas sabem. Mas ainda tem esperança. Que essa fidelidade seja produzida no seu coração e você seja transformado, tenha um caráter transformado. Fidelidade, então, ela tem a ver com permanecer. Tem a ver com continuidade, tem a ver com consistência. Principalmente a fidelidade em relação à nossa vida devocional. É essa fidelidade que nos faz permanecer. É essa fidelidade que nos faz ter tempo com o Senhor. É essa fidelidade que nos fortalece, porque sendo fortalecido pelo Senhor, eu vou continuar. Eu vou permanecer. É o Senhor que nos dá esse equilíbrio que nós tanto precisamos. É a vida devocional, é a vida prostrada aos pés do Senhor que nos faz ter uma vida fidedigna. Uma vida em que nós vamos permanecer, continuar, persistir, ter consistência. É essa fidelidade que o Espírito produz em nós, que nos faz permanecer. Permanecer nos casamentos, permanecer nas amizades. É essa fidelidade que o próprio Espírito produz em nós. Eu finalizo então dizendo que não importa como nós começamos. Importa como nós vamos ser encontrados. E que o Senhor nos encontre sendo fiéis. Fiéis a Ele, fiéis nas amizades e permanecendo assim, nesse ciclo. Fiéis primeiramente a Deus e ao casamento e às amizades. Fiéis, e aí Apocalipse diz 2:10, a fidelidade ao Senhor nos garante a eternidade juntamente com o Senhor. Percebe então que a fidelidade ao Senhor nos garante a eternidade juntamente com o Senhor. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não importa como nós começamos, importa como o Senhor vai nos encontrar. Com fidelidade, cumprindo com a nossa palavra. Dizendo que vai fazer e honrar o compromisso. Dizendo que pode confiar em mim, e pode mesmo, porque eu vou mostrar para você que você pode confiar em mim, porque eu sou fiel à minha palavra. Eu tenho fidelidade à minha palavra. E que o Senhor nos encontre fiéis. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Gostaria que você refletisse agora, por alguns minutos. Eu vou te dar 30 segundinhos só isso, só 30 segundinhos. Reflita como você tem sido fiel ao Senhor, no relacionamento com Ele. Como você tem buscado Ele. Reflita como você tem sido fiel nas suas amizades, na sua palavra. Você tem cumprido com a sua palavra? Você tem dito algumas coisas e tem cumprido aquilo que você tem falado? Pai querido, eu não falo aqui por uma falsa modéstia, Deus. O Senhor sabe como eu sou pecador. Como eu preciso cumprir com a minha palavra. Como eu preciso, Deus, ser fiel ao Senhor. Como eu preciso ser fiel às amizades. O Senhor sabe, Deus, que essa fidelidade que o Espírito produz em nós, eu preciso dela, Senhor. Eu preciso ser fiel à minha palavra. Senhor, nos ajude a ser cristãos cheios do Teu Espírito, e o próprio Espírito produzindo em nós essa fidelidade.
Senhor, produza em nós essa fidelidade, em que nós vamos permanecer nos momentos difíceis, em que nós vamos permanecer mesmo quando nós formos confrontados em uma amizade, mesmo quando as pessoas falaram a verdade em amor a nós, nós vamos permanecer, nós vamos continuar, nós vamos ser fiéis a essa amizade, aos relacionamentos, ao casamento. Senhor, não é só nos momentos bons que nós vamos permanecer, nós queremos permanecer fiéis também nos momentos difíceis, porque é nos momentos difíceis que nós mais pensamos em desistir. Senhor, faz em nós, forge nosso caráter, como igreja do Senhor. Nós não andamos na direção em que o mundo está, e o mundo não tem palavra, as pessoas não cumprem com as suas palavras. A palavra não tem mais poder, mas assim não é e não deve ser a nossa realidade como cristão. Conquanto a igreja do Senhor, essa não deve ser a nossa realidade. Nós precisamos ser fiéis à tua palavra, fiéis à nossa palavra, Deus. Produza essa fidelidade no nosso coração, Deus. Produza dessa fidelidade, que o teu Espírito produza em nós e que nós venhamos buscar ao Senhor. Que nós venhamos buscar ao Senhor, para que essa fidelidade seja produzida no nosso coração. Quantos compromissos que nós firmamos e não cumprimos, porque nós não somos fiéis à nossa palavra. Deus, por favor, nos ajude. Nós precisamos da tua graça, Deus. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, que coisa boa é estarmos juntos. Fique de pé, vamos orar neste momento para a gente encerrar. Nós já estamos finalizando o nosso culto. Nós vamos orar e nós vamos finalizar o nosso culto. Beto, ore para a gente aqui, meu irmão, por favor. E já fica aí também, né, que você vai cantar depois. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. Amém, Senhor. Muito obrigado pela sua fidelidade. Amém, Senhor. O Senhor nunca falha conosco. Amém, Jesus. E nós sempre estamos caminhando de uma maneira que não te agrada. Faça com que a gente possa mudar o nosso coração, nosso pensamento, e que possamos sim ser fiéis à sua palavra e à sua vontade. Também fiéis em relação aos nossos irmãos, aos nossos amigos, aos nossos familiares. Abençoa a nossa vida, abençoa essa semana que vai começar, e que possamos fazer a diferença nesses próximos dias. Tanta coisa tem acontecido, política, são problemas na internet, tanta polêmica, tanta discussão, e a gente está no meio disso. Nos ajuda a ser sábios e inteligentes, a agir da forma correta e a ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem seguir. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela palavra do pastor, e que o Senhor nos abençoe essa semana. Em nome de Jesus, amém. Queridos, uma ótima semana, uma semana muito abençoada, e que você consiga fazer o seu devocional todos os dias, ler a Bíblia e orar. Faça isso essa semana. Que o Senhor abençoe no seu trabalho, onde você está inserido. Que o Senhor te ajude a ser fiel, a permanecer fiel. Fiel à palavra dEle e fiel à sua palavra, fiel à minha palavra. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que não tem fim, que se renova todas as manhãs, e é por essa fidelidade que renova todas as manhãs, e as ternas consolações do Espírito Santo, esteja sobre você, sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos? Minha esperança em Cristo está, Ele é
minha luz, força e canção. Ele é rochedo e proteção. Na tempestade amparo traz. Que grande amor, profunda paz. Em ti o medo se desfaz. Tudo pra mim, conforto meu, no teu amor firmado estou. Em Cristo Verbo que desceu, o próprio Deus bebê se fez, o dom de amor e retidão. Sofreu desprezo e humilhação. Naquela cruz Jesus morreu, ao mundo deu, seu filho deu. Foi condenado em meu lugar, tudo ele fez por me amar. Seu sangue ali vertido foi, crucificaram meu Senhor. Mas glorioso dia em que ressuscitou meu Salvador, pra sempre vitorioso és. Não há mais maldição em mim, porque Ele é meu e dele sou. Com o seu sangue me comprou. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Sem culpa hoje vivo enfim. Esse é o poder de Cristo em mim. Meu caminhar, meu respirar, o meu destino em Cristo está. Em o inferno nem algum, ninguém irá nos separar, enquanto aguardo o lindo lar. No teu poder vou descansar, enquanto aguardo o lindo lar. No teu poder vou descansar.